Shalom, shalom. Shalom a todos que nos assistem. Baruch Hashem, que o Eterno possa estar abençoando a você através dessa ministração. Eu sou Urush Moshe Ben Shalom, líder da Kehilat Israelita Yeshua Hai, aqui do estado do Espírito Santo. Eu tenho um tema muito importante para estar trazendo para nós. É uma palestra impactante. Eu tenho certeza que mudará a sua vida, em nome de Yeshua, o nosso Redentor, o Rei de Israel. Nós temos aqui um propósito específico de passar a informação, de passar o conhecimento. Portanto, o título, o tema dessa palestra é o Shabat Lunar. Muita coisa está sendo dita, editada, escrita sobre este assunto, mesmo na internet. E nós temos que esclarecer alguns pontos sobre este assunto. Eu quero trazer para vocês, já de cara, uma pergunta muito especial, muito importante, sobre o dia da adoração, o dia sagrado para se dedicar ao Eterno de Israel. Como nós poderíamos provar que o sábado do sétimo dia é o sábado original do Criador? Será que esse sábado do nosso calendário, o calendário vigente no mundo, é o mesmo sábado desde os dias da criação? Uma coisa que eu tenho que te trazer e deixar bem claro é que é impossível provar, é impossível responder esta pergunta. Por quê? Porque o homem não tem em mão uma ferramenta capaz de percorrer o tempo cronológico e mostrar que esse sábado é o mesmo da criação. Quer ver uma prova disso? Você olha nas escrituras, nas suas bíblias, nos estudos cronológicos, e lá vem trazendo uma data exata e específica de Abraão para cá. Mas de Abraão para trás, começa a ter ali um ponto de interrogação, porque o homem não pode dizer com clareza, com certeza, qual era aquele ano. Se o homem não acerta o ano, não acerta a década, como que o homem vai acertar o dia? Nenhum teólogo pode afirmar com clareza que este sábado é o dia da criação. Para isso vai ter que lançar a mão das Escrituras. O problema é que não há nenhum versículo nas Escrituras que tem essa preocupação de mostrar que esse sábado de hoje é o sábado da criação. Então, partindo já dessa pergunta, dessa colocação que eu vos fiz, eu quero que esta palestra venha responder com mais veracidade esta pergunta, com mais veemência esta pergunta. Porque se nós estamos guardando um dia que não corresponde, ou a princípio não pode corresponder, ou que talvez não corresponda ao dia que o Eterno nos pediu, então eu julgo que este trabalho é de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Alguns meses atrás eu fui impactado concernente a este tema e comecei a estudar, a pesquisar. Portanto, essa palestra ela se dividirá em várias partes, porque nós vamos estudar o Shabat Lunar na questão histórica, o Shabat Lunar no fator científico e o Shabat Lunar no fator escriturístico. Então nós vamos estar entrando aqui dentro desta palestra e eu gostaria de começar já com um texto principal lá de Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 14, sobre o tema Moed. Moed quer dizer tempos apontados pelo Eterno. O texto diz o seguinte: E disse Elohim, o Eterno, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para otote. Essa expressão hebraica traz como para sinais visíveis e para tempos determinados, ou seja, moedim. Nós temos os tempos determinados, os moedim de Hashem, e para dias e anos. Uma questão importante é primeiro estudar um pouco a raiz da expressão ot. Ot, ou no plural, otot, quer dizer sinais. Então os firmamentos
os dois grandes luminares que foram colocados no firmamento do céu é para sinais, otot. Só que o interessante é que a expressão ot no hebraico é sinal, distintivo, marca, mas ut já quer dizer sinal visível, algo que é visível, que dá para se perceber olhando. Então, dentro da raiz de ot, nós temos ut, que é sinal visível, algo que se dá para ver e para distinguir. Bom, e para tempos determinados, todos sabem que a expressão aqui que acontece no hebraico, moed, aqui já no caso do plural moedim, traz tempos apontados pelo Eterno. Algumas Bíblias, com muita propriedade, traduz de forma incrível. Bíblias católicas, por exemplo, traduzem de forma incrível a festas. Então, os sinais dos céus, a lua e as estrelas, os dois principais, são para tempos determinados, ou seja, festas. Porque sempre quando a expressão moed aparece, dentro da palavra moed também está a raiz de assembleia, um povo reunido para uma adoração num tempo apontado, numa data específica. Então nós temos aqui claramente o Eterno já dizendo no capítulo 1 de Gênesis que esses sinais seriam responsáveis para congregar as pessoas para adorar o Eterno. Daí nós temos que todas as 7 festas principais da Torá, nós temos que as 7 festas do Eterno são estabelecidas pela lua. A lua é o grande responsável para um ajuntamento para a adoração. Amém? Então, nós temos aqui que a lua e o sol, esses astros são responsáveis para tempos, festas, e para dias e para anos. O problema é que quando você celebra o sábado do 7º dia, você não está estabelecendo, você não está se baseando no calendário que o Hashem colocou e determinou no princípio para nós. Porque esse sábado é uma contagem ininterrupta de 7 mais 7 mais 7 mais 7, sem prestar atenção nos astros, sem prestar atenção no que o Eterno estabeleceu. Porque você está celebrando um sábado do calendário gregoriano, que por sinal não tem ligação nenhuma na lua. Então de cara já fere o princípio do Eterno. E não é esta a vontade do inimigo das nossas vidas? Ferir o princípio de Hashem, nos distanciar das coisas que nos aproximam do Eterno. Por isso, meus irmãos, é de suma importância esta palestra, amém? Mas você pode me dizer assim: ei, eu peguei agora o pastor, porque o Orochi está colocando para mim que a lua é responsável pela determinância do Shabat, do sábado. Bem, se a lua só foi criada no 4º dia, então como temos mais 3 dias depois e já temos um sábado? Já que a lua foi criada basicamente na metade da semana. Como que a lua é responsável para se achar a semana? Bom, eu posso, como todo judeu e Yehudi faz, eu posso te responder essa pergunta com outra pergunta. Se o seu calendário gregoriano é solar, unicamente solar, e o sol também foi foi criado junto com a lua no 4º dia da semana, então como você pode achar o seu sábado baseando-se no seu calendário gregoriano? Mas nós temos uma verdade em Gênesis. O Eterno, no seu processo de criação, não cria nada em um estágio iniciante, porque ele não cria o bebê, ele não cria o feto, ele cria um homem formado e chama esse homem Adam, que quer dizer homem feito do barro, Adão. Ele não cria Adão um bebê, ele cria Adão no seu estado já adulto. Ele cria os animais no estado adulto. Assim também ele não cria a lua na lua nova. Ele já cria a lua em seu estado adulto, para que a lua pudesse, a partir de 3 dias, já sinalizar o primeiro sábado. Porque é algo muito notório que antes do Eterno criar o homem, ele criou o calendário para que o homem pudesse se basear. Venha cá, como que Adão
Como que Adão e Eva, Havá, iriam achar os sábados do Eterno? Você acha que o Eterno iria deixar algo tão sublime na mão do homem? Porque tudo que o Eterno pôs na mão do homem, o homem alterou, adulterou. E como hoje nós poderíamos pregar para as pessoas e dizerem, não, esse sábado é o sábado da criação. Mas quando você se baseia pelo sábado lunar, você tem aí toda a semana a prova irrefutável que aquele dia é Shabat, e vocês vão aprender isso. Porque as fases da lua, a lua tem 4 fases, e a fase da lua prega isso para você. Qual dia é o sábado? Você não precisa, você pode até perder a contagem, como até hoje no século 21 nós perdemos a contagem do dia da semana. Você pode estar numa ilha deserta, perder a contagem, que você ao avistar a lua, você sabe qual dia é aquele dia e qual dia é o Shabat. Baruch Hashem, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno para todo sempre. Bom, eu vou te mostrar que quando o Eterno colocou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, que ele colocou a lua e o sol para determinar tempos apontados pelo Eterno, as suas festas. A mesma expressão aparece em Daniel capítulo 7, versículo 25, falando sobre um poder que iria se levantar na terra e queria derrubar os preceitos do Eterno, queria pisar sobre as leis do Eterno e modificar a ordem estabelecida pelo Eterno. Então nós temos aqui em Daniel 7, 25, proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. Moedim é a expressão, os tempos apontados pelo Eterno para adoração, e a lei, a expressão lei aqui é dat, edito real. Então esse poder iria caluniar, iria perseguir os santos, iria levantar palavras contra o Hashem, iria mudar os tempos apontados, as assembleias solenes e a lei. Então o Eterno nos avisou que este poder, depois de Daniel, faria isto. E fez, meus amados. Mudou o dia da adoração. Amém? Há uma tradução católica que diz, iria mudar calendário e dias festivos. Porque no seu calendário, no calendário que eu recebi, que é o calendário gregoriano, esse calendário nos aparta do Eterno. Esse calendário é pagão, ele é solar. Esse calendário tem uma preocupação de te dizer qual é o dia da festa junina, qual é o dia do Natal, qual é o dia feriado Sunday, do Dominus Day, do dia sagrado para eles, o domingo. Esse calendário tem a preocupação de te mostrar qual é o dia do Réveillon, o dia do Deus de janeiro, do Deus Jano, a festa a janeiro. Então esse calendário te aparta do Eterno. Mas por que esse calendário não se baseia na lua? Porque quando você lembra de lua, você lembra das datas apontadas pelo Eterno. Porque você vai celebrar a Pessah do Hashem, a verdadeira Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, e este dia é baseado pela lua. O mês judaico até hoje é baseado pela lua. Você está começando a entender agora como que surgiu essas mudanças e qual é o objetivo dessas mudanças? Bom, eu quero te mostrar algo muito importante e é uma prova irrefutável que esta semana gregoriana, ela não se enquadra, meu amado, meu irmão, meu amigo, meu ravé. Esta semana, ela não se enquadra no texto bíblico. Por exemplo, se você pegar Ezequiel 46, versículo 1, e você lê Ezequiel e tentar associar Ezequiel a esta semana, desconecta da lua, você não vai entender Ezequiel, porque diz assim: assim diz o Hashem, Elohim, a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, os 6 dias que são de trabalho. Então, numa semana tem que existir 6 dias de trabalho. Mas no dia de Shabat, no sábado, ela se abrirá. O problema é que diz também no dia da lua nova se abrirá. Primeira verdade contida em Ezequiel 46, 1. É que o sábado é um dia de repouso, mas a lua nova, Rosh Chodesh,
também é um dia de repouso. Nós não podemos dar nossa interpretação às Escrituras, mas deixar as Escrituras se interpretar. Aqui diz que os 6 dias que são de trabalho, a porta do átrio se fecha. Mas no Shabat e na lua nova, a porta do átrio se abre. Então, parece dizer, está falando de uma semana de 8 dias. Só que a primeira semana do mês, ela tem 8 dias. Pelo calendário lunar. Eu vou pegar aqui um calendário no mês de julho do ano passado. Por exemplo, a lua nova no mês de julho caiu no dia 19. Numa quinta-feira. Então vamos tentar adaptar Ezequiel 46:1 nessa semana gregoriana. Então, no mês de julho, no ano passado, no dia 19, quinta-feira, teve lua nova. Então, aqui está o domingo como que o primeiro dia da semana. Então, nós temos dia 15, domingo. A porta do átrio se fecharia, porque está relacionado nos dias de trabalho. Segunda, dia 16, a porta do átrio continua fechada. Dia 17, a porta do átrio, numa terça-feira, ficou também fechado. Na quarta-feira, dia 18, a porta do átrio também ficou fechado. Dia quinta, a porta do átrio deveria ficar fechado, porque Ezequiel disse que os 6 dias tem que ficar fechado. Mas aqui ela tem que se abrir, porque na lua nova, segundo o próprio livro de Ezequiel, ela tem que se abrir. Então você tem aqui 4 dias de portas fechadas e numa quinta-feira, lua nova, a porta se abre. E aqui tenho agora um problema, porque quinta-feira, o 5º dia da semana, é um dia que a porta deveria ficar fechada. Mas na lua nova é um dia de se abrir. Então se fecha ou se abre? Você está vendo, meu amado, você está começando a ver que Ezequiel 46:1 não se encaixa, se enquadra nessa semana secular. Na sexta-feira a porta voltaria a se abrir e no Shabat a porta voltaria a se fechar. Então nós temos, depois de quinta-feira, um dia de porta aberta e a porta tendo que voltar a se fechar. Você consegue enquadrar Ezequiel 46:1 neste calendário? Certamente que não, meu amado. Porque esse calendário não existia. E é esta nossa missão, mostrar que este calendário não é o calendário do Eterno de Israel. E para isso eu vou te mostrar, no calendário lunar, que Ezequiel 46:1 facilmente se aplica pelo calendário lunar, se você tiver como base o calendário lunar. Por exemplo, calendário lunar do Criador. Rosh Hodesh, lua nova, não era um dia de se trabalhar, segundo Ezequiel 46:1, porque a porta do átrio se abriria para o povo adorar o Eterno. Apareceu lua nova, então a porta do átrio estaria fechada no dia 1 do calendário, porque lua nova é o primeiro dia do mês. Ela determina o primeiro dia do mês, então se adora, não se trabalha, se adora. Só que aí Ezequiel diz que na lua nova tinha que se abrir a porta. E depois da lua nova aparece hoje, nós vamos celebrar o Eterno. Amanhã, a partir da manhã, é o primeiro dia de trabalho, segundo dia de trabalho, terceiro, quarto, quinto, sexto dia de trabalho. E vamos achar o Shabat do Criador. O sábado do Criador se acha pelo primeiro dia da lua nova. Então nós temos dia 1 do mês, lua nova, conta-se como o primeiro do mês, mas jamais como o primeiro da semana. Porque o primeiro dia da semana nunca se dá num dia de folga, se dá num dia de trabalho. Primeiro dia de se trabalhar é o primeiro dia da semana. O Shabat, o sábado, jamais pode ser o primeiro dia da semana, porque quer dizer 7 e descanso. Se é o sétimo, não pode ser o primeiro. Lua nova nunca foi chamado de 7º dia, de sábado, por exemplo, apesar de ser um dia de descanso. Então, apareceu lua nova, você descansa, guarda aquele dia. A partir no dia imediato, a lua nova é o primeiro dia de trabalho. Então, o dia 2 do mês é sempre o primeiro da semana. Então, você vai ter o dia 2 do mês, o primeiro da semana. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, de forma que o 7º do mês é sempre o 6º da semana. E aí você vai ter o Shabat do Eterno dia 8. E
sempre vai cair no dia 8, no dia 15, no dia 22 e 29. Isso é uma lei, é uma regra em todos os meses. Repetindo, sempre o Shabat do Eterno pelo calendário lunar não é aleatório. Cada dia do mês vai bater, cada semana do mês, o sábado vai bater num dia diferente. Não, sempre vai cair no dia 8, 15, 22 e 29. Porque se lua nova é sempre o primeiro do mês, 6 dias depois da lua nova nós temos o 7º dia, que é o 6º de trabalho. E depois 8. Vamos contar? Lua nova, se trabalha ou se adora? Segundo Ezequiel 46:1, se adora. Aí Ezequiel fala de 6 dias que são de trabalho, a porta ficará fechada. Nunca vai cair uma lua nova nos 6 dias de semana de trabalho. Nunca vai cair um Shabat nos 6 dias de trabalho. Nunca vai cair um sábado nem uma lua nova interrompendo os 6 dias de trabalho. Aí você começa a entender, Ezequiel, os 6 dias que são de trabalho, a porta do átrio fica fechada, é uma regra. Mas no sábado e na lua nova se abre. Então sábado e lua nova nunca pode coincidir no meio, no início ou num dia intermediário dentre os 6 dias de trabalho. Então você está vendo que Ezequiel 46:1 só se encaixa usando o método do calendário lunar. Amém? Baruch Hashem. Então que o Eterno te abençoe, que você já comece a partir de agora a abrir os seus olhos para o que nós estamos falando, porque é algo muito sério. Saiba, meu querido, a terceira mensagem angelical é que o primeiro anjo pede que a gente dê peso, kevod, majestade ao Eterno, porque o seu juízo virá. O segundo diz para nós adorarmos aqueles que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Essa expressão você acha em conexo e correlacionada ao Shabat, ao sábado. Porque ele nos manda guardar o sábado, porque ele fez a terra, os céus e o mar em 6 dias, no 7º ele descansou. Portanto, nós temos aí que uma das 3 mensagens angelicais que a humanidade não iria dar crédito, está relacionada ao sábado, está relacionada a adorar aquele que fez a terra, os céus e o mar, e o Eterno fez isso nos 6 dias de trabalho, considerados 3 dias de trabalho, 6 dias de trabalho. Então, nós temos que o terceiro anjo traz outra mensagem, que caiu a mentira da Babilônia, que deu a todos a beber do vinho, do furor da sua mentira, da sua prostituição. Uma coisa que você tem que entender, lua nova não é Shabat. Shabat vem da raiz 7, Shevá, e quer dizer descanso no 7º dia. Lua nova é Rosh Chodesh, cabeça do mês. Então, lua nova jamais pode ser chamada de Shabat. Nós vamos mostrar, obviamente eu não botei todos os textos aqui para não ficar cansativo. Então, por exemplo, se nós pegarmos Amós 8:5, você vai ver que Hashem não mistura sábado com lua nova, apesar de lua nova ser um dia também de descanso. Há uma pergunta aqui: quando passará o Rosh Chodesh, a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço? Aqui mostra, na época aqui, contextualizando aqui, era um povo que, o povo de Israel estava sendo corrupto aos olhos do Eterno, era um povo que estava roubando, né? Quando diz aqui diminuindo a medida e aumentando o preço, mostra um povo avaro, um povo injusto. E o Shabat estava se tornando o descanso que o Eterno deu, o presente que o Eterno deu, as luas novas e os sábados, se tornando pesado para o povo, porque o povo queria trabalhar. E o Eterno se aborreceu com este povo e tirou os seus descansos do povo. E botou o povo 70 anos cativo lá na Babilônia, trabalhando sem cessar. Porque o Eterno, se te dá um presente e você não cuidar, ele tira este presente, né? Mas o fator que eu quero mostrar aqui é que como o Eterno, ele distingue sábado de lua nova. Quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para expormos o trigo. Então, muitas pessoas tentam rebater, refutar o Shabat lunar, e um dos argumentos usados é que eles tentam mostrar que as contagens feitas a partir da lua nova é errada, porque acham que a lua nova é um sábado, mas não é. É um dia de descanso, mas jamais foi chamado de Shabat. Bom, se nós pegarmos Rocheia 2:11, também diz, mostra
essa separação. Apesar de que sábado sempre está correlato com lua nova, porque o sábado depende da lua nova. Não se acha o sábado senão pela lua nova. Mas, ao mesmo tempo, mostrando que são duas coisas distintas. Também farei cessar todo o seu gozo. O Eterno aqui zangado com o povo. E as suas festas, e as suas luas novas, e os seus Shabbatot, os seus sábados, e todas as suas assembleias solenes. Então aqui prova que lua nova era um dia de assembleia solene, e mostra que não era sábado. Mais um texto que prova isso. Bom, vamos pegar a 2 Reis 4, versículo 22. Então chamou a seu marido e disse: manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Elohim e volte. Disse ele: por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ou seja, por que você está procurando uma autoridade espiritual, se hoje não é lua nova e nem sábado? Hoje é um dia de trabalho, um dia comum. Era este o argumento usado pelo homem aqui em 2 Reis, segundo as Escrituras. Bom, mais uma vez, lua nova não é Shabat, pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, aqui já para o futuro, para a eternidade, diz o Eterno, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome, e acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde de um Shabat até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Eterno. Yeshayahu, Isaías 66, 22 e 23. Bom, esse texto é de suma importância, porque mostra o sábado sendo guardado na eternidade. Mostra a lua nova sendo celebrada na eternidade. E aqui mostra qual o calendário que o Eterno usa para convocar toda a carne para uma adoração. Desde uma lua nova a outra, é o calendário lunar. Aqui não existe calendário gregoriano. Aqui não existe calendário juliano. Aqui não existe calendário pagão. Aqui existe o método que o Eterno estabeleceu em Gênesis. E isso é muito forte. Bom, somente pelo calendário da criação você consegue encontrar o verdadeiro sábado, usando o método do Eterno. E os povos antigos se baseavam pela lua, como um ciclo completo. Por quê? A lua tem 4 fases de 7 dias. Nós temos lua nova, quando ela está negra, o quarto crescente, quando ela está uma metade certinha visível, uma metade obscura. A lua cheia, quando ela está 100% com visibilidade, e depois de 7 dias, quarto minguante. Então, dentre essas 4 etapas, você tem 7 dias, dentro de uma fase para outra fase. Portanto, você pode até errar o dia da semana, mas quando você avistar o formato da lua, você sabe que aquele dia é um Shabat, porque é um sinal visível entre mim e vós. Não é isso que o Eterno prometeu a nós? Bem, isso declara claramente que a lua foi criada com intenção expressa de calcular o tempo para adoração. A lua não foi feita para ser adorada. A lua foi criada para ser o relógio, o ponteiro espiritual lá em cima. Veja bem, meus irmãos, o Eterno jamais deixaria o calendário dele aqui na terra, porque tudo que está aqui, nós homens, nós adulteramos, nós modificamos, nós derrubamos e destruímos. Então o Eterno fixou nos céus o seu calendário, porque ainda que você desconheça este calendário, mas ele está lá, testificando das obras do Eterno e das coisas do Eterno. Amém? Então nós temos este método, e agora nós vamos mostrar o calendário do Eterno dentre as festas bíblicas, né? Por exemplo, se você observar, segundo Vaikra, Levítico 23, verso 5, diz assim: no mês primeiro, ao 14 do mês, à tardinha, é a Pessah, é a Páscoa do Yahu, do Hashem, do Eterno de Israel. No mês primeiro ao 14 do mês. Nós sabemos que o mês judaico até hoje é lunar.
Então, no dia 14, depois da lua nova, vocês vão celebrar à tardinha, no finalzinho do dia, quase entrando no sábado, né? No 15º dia, vocês vão comer a Pêssah, a Páscoa, quer dizer, pulo. Nós sabemos que o dia é mudado de pôr do sol a pôr do sol, não é verdade? Então, no finalzinho do 14º dia, eles comiam a Pêssah. Olha o que o texto continua dizendo. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos, do Hashem. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia, que é o 15º, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então o Eterno está reforçando que o 15º dia é um dia sagrado. E se você come a Páscoa sempre no 14º e o dia imediato, o 15º, é uma assembleia solene, então não se trabalha no 15º dia. E veja como que a Páscoa, a Pessah, cai exatamente alinhada com o Shabat lunar. Então você pode me perguntar e fazer uma pergunta, uma indagação. Bom, se o 15º de todos os meses já era Shabat, já eram sábados, então por que o Eterno falou, nenhum trabalho servil fareis? Se já era sábado, se o povo já tinha que descansar. Porque, pelo motivo de ter uma festa naquele dia, o povo poderia pensar que estava tudo liberado. Então o Eterno tem que reforçar para o povo que aquele dia era uma santa convocação e nenhum trabalho servil fareis, para não confundir as coisas. Bom, então a Páscoa bate alinhado, como você pode ver, no primeiro mês, o mês de Abib, inicia-se o calendário bíblico, não calendário rabínico atual, que começa em Tishrei, importado da Babilônia, tá? Segundo a voz do Eterno, é o primeiro mês, e só este, que é o início do ano em Israel. Bom, então 15º dia nós temos aí um Shabat alinhado com a Pêssah. Continuando, nós vamos adentrar agora nas festas bíblicas e você vai ver algo maravilhoso. Vamos entrar em Shavuot, e agora eu preciso de um pouco de tempo para falar. Porque, segundo o texto, diz assim, Shavuot, Vaikra, Levítico 23, 15 e 16. Contarei para vós, desde o dia depois do Shabat, depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º Shabat. Contareis 50 dias. Então, em Shavuot, Pentecostes, o povo iria contar desde o dia depois do sábado, do Shabat. Isto mostra que desde aquele Shabat, do 15º dia, o primeiro de Matizá, desde o dia imediato àquele dia, ou seja, o 16º, que é o primeiro de trabalho, deveria se contar 7 semanas inteiras, porque a semana sempre começa no primeiro dia de trabalho. Então aqui nós temos o 15º dia, o Senhor mandando começar a contar no 16º dia, que é o primeiro de trabalho. 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º sábado. Então, segundo o texto, a contagem deveria começar depois de um sábado e terminar depois de um sábado. Se nós pegarmos um calendário judaico, este ano, por exemplo, como o judaísmo sempre começa a contar, certamente no 16º de Abib, celebraram a sua Pêssah e começaram a contar no 16º de Abib. O problema é que o 16º de Abib não foi um dia depois do sábado. Então, da terça para a quarta, eles começaram a contar. E a sua contagem acabou da terça para a quarta. Mas se você volta para o texto é categórico. Contareis para vós desde o dia depois do sábado. Então, olha se o calendário judaico atual, modificado, ele cumpre a exigência de Vaikra 23:15. Não cumpre, meu amado. Não cumpre. Porque tanto desse ano, do ano passado, e sucessivamente assim, porque o judaísmo hoje segue uma semana que foi imposta por Roma,
que eles tiveram que adaptar, e até hoje eles estão nesta semana, uma semana desprendida da lua, porque na maioria das vezes não bate, não coincide deles começarem a contar Shavuot depois de um sábado, porque eles começam a contar certamente no 16º de Abib. Só que 16º de Abib pela lua sempre é um dia depois do sábado. E nós vamos ver isso, que também Vaikra 23, Levítico 23, 15, 16, só funciona com base num calendário lunar. Como vocês podem estar vendo, nós temos aí 15º dia do mês, Pessa. Hashem fala, olha, no dia imediato ao Shabat, contarei 50 dias, 7 semanas inteiras. O interessante, meus irmãos, essa expressão semanas inteiras ou completas. Bom, eu tenho que explicar um pouco para você aqui sobre a palavra semana. Hoje, quando você fala em português, semana, 7 e descanso, as palavras não coincidem. Mas quando um judeu fala semana em hebraico, ele associa claramente com 7 e com Shabat. Porque a expressão semana, Shavu, 7, Shevá, o Shebá, e sábado, Shabat, Shavu, Shevá, Shabat, são indesassociáveis. É intrínseco a questão. Quando um judeu fala semana, ele entende que começa no primeiro dia de trabalho e tem que terminar num sábado. Não pode começar numa quarta-feira e terminar numa quarta-feira. Porque isso não é uma semana inteira, mas são duas partes, duas metades de semanas. Você está começando a entender que quando o judeu fala Shavu, ele está fazendo referência a 7 e a Shabat. Então uma semana sempre termina no sábado. E sempre, sempre, sempre começa no primeiro dia de trabalho. Quando o Eterno mandou contar desde o dia depois do Shabat, 7 semanas inteiras, ele está falando, você vai começar no primeiro dia de trabalho e vai terminar no sábado as contagens. E agora pega o calendário lunar para você ver que Vaikra se aplica aqui. 15º dia, nós tivemos um Shabat, e tivemos também o Shabat de Pessah. E no dia imediato ao Shabat, o Eterno mandou contar. Então vamos começar a contar no primeiro dia da semana, no 16º. Até o dia 22º, temos 7 dias, uma semana inteira. Dia 8 ao 14º, 2 semanas inteiras. Mas nesse mês nós temos o 30º dia. Nós não vamos contar, porque logo depois do 30º dia nós vamos ter lua nova. Lua nova se conta? Não se conta, porque lua nova não é o primeiro dia da semana, não é o 7º dia da semana. É um dia nulo para a semana, porque é um dia de adorar. E o primeiro dia da semana, lembra, sempre começa no primeiro dia de trabalho. Então nós temos do 2 ao 8, terminando sempre as cabeças das contagens no Shabat. Nós temos aí a terceira semana. No 15º dia, outro Shabat. A 4ª semana. No 22º, a 5ª semana inteira. No 29º, a 6ª semana inteira. E temos uma lua nova. Não se conta, porque você não vai conseguir contar uma semana inteira. Então, começando 43 no dia 2 do mês lunar, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. 7 semanas inteiras. Nós começamos a contar num sábado e terminamos a contagem num sábado. E dá exatamente o que Vaikra exige. No dia imediato ao Shabat, ao último sábado, terei Shavuot. Então, Shavuot sempre vai cair no dia 9 do 3º mês. Sempre o 50º dia no dia 9. E não no dia estabelecido pelo judaísmo atual, no dia 6. Porque você não tem as 7 semanas inteiras. Você não tem o começo e o final da contagem dando no sábado. Contareis para vós desde o dia depois do sábado. Isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta do movimento.
Vem cá, meus irmãos, vocês que celebraram Shavuot pelo calendário judaico que eles te apresentam, que te dão a mão, um calendário farisaico, talmúdico. Você começou a sua contagem de Shavuot no dia 16 de Abib. Num dia depois do Shabat. Se deu na terça-feira, como que foi o dia depois do Shabat, meus amigos? Abrem os seus olhos. Isto é, desde o dia que tiveres trazido o molho da oferta do movimento, 7 semanas inteiras, não é metades de semanas, semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º sábado. Então, 7 vezes 7, 49. O dia 49 da sua contagem tem que terminar num sábado. E eu te faço mais uma pergunta: terminou a sua contagem num sábado? No ano passado, a sua contagem terminou num sábado? Não, porque essa semana gregoriana, ela é aleatória. Contarei 50 dias, aí você vai ter Shavuot. E Shavuot, o 16º de Abib, é o primeiro de trabalho. E depois nós vamos celebrar Shavuot no primeiro de trabalho. Para que não fique dúvida, eu trago aqui o hebraico para vocês. Se vocês olharem, a imagem não está muito boa, porque quando eu fui escanear não saiu muito legal. Aqui o 15, aqui em cima, logo na primeira linha, tem 15 ali, é o versículo 15, né, de Levítico 23. Vocês podem olhar, para quem tem uma familiaridade com o hebraico, consegue ler facilmente. Nós temos ali, no versículo 15, a expressão Sheva Shabbatot. 7 sábados explícitos ali no texto em hebraico. Então o Eterno mandou contar 7 sábados. E no versículo 16 nós temos Hashabat. Então contarei Sheva Shabbatot, 7 sábados. O 50º dia deveria acontecer depois do Hashabat. Depois do Shabat. E o hebraico original não mente. Não nos deixa enganado. Amém? Baruch Hashem. Então, Shavuot só pode ser celebrado na íntegra pelo calendário do Criador, o calendário lunar. Agora vamos para Sukkot, por exemplo. Se você for para o Sukkot, que se dá no 7º mês chamado Tishrei, nós temos no primeiro dia do mês, que sempre é uma lua nova, nós temos Yom Teruah, o dia do brado, o dia da trombeta. No versículo 24 e 25 de Levítico, Vaikra, capítulo 23, diz assim: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial. Com sonido de trombetas, uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então nós temos aqui acontecendo uma coisa agora especial. No 7º mês, não temos apenas Rosh Hodesh. Nós temos aqui Yom Teruah, coincidindo com a lua nova, batendo alinhado pelo calendário lunar. Ora, o 10º dia deste 7º mês será o Yom Kippur. Dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Então, o que nós temos aqui no Yom Kippur? Uma santa celebração, convocação. Aí você fala, então aconteceu de cair uma festa fora do alinhamento dos sábados, né? Exatamente. Por quê? Porque Yom Kippur é uma festa que jamais deve coincidir com o Shabat. Por isso, um esforço do judaísmo de fazer com que esta data nunca caia no Shabat. Agora, existem ramificações judaicas que não se importa de Yom Kippur cair num sábado, mas existem ramificações que fazem um esforço tremendo, porque é um dia cheio de rituais, é diferente do Shabat. Mas uma coisa incrível é que pelo calendário do Criador, o Yom Kippur nunca vai coincidir com o Shabat. Então não temos esse problema, essa preocupação, porque sempre o dia 10 do mês vai cair no 2º dia de trabalho. Então nós teremos um Shabat no dia 8 e ainda teremos no dia 9, o primeiro dia de trabalho, um dia de preparação para Yom Kippur, que vai acontecer no 2º dia, que seria de trabalho, no dia 10. Então, Yom Kippur, propositalmente, Baruch Hashem, o Eterno não deixa cair no Shabat.
que era um dia da expiação, um dia de assolar, afligir. O Shabat, apesar de ser um dia de estrito descanso, é um dia de alegria. Mas o Yom Kippur é um dia de afligir a alma. Então, não coincide, não bate. Bom, ainda no versículo 34 diz assim: fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos a Yahu, por 7 dias. Então, no 15º desse mês, nós já tivemos na lua nova Yom Teruah, o dia da trombeta. 10 dias depois nós tivemos Yom Kippur, e agora no 15º Hashem fala que é Sukkot, é tabernáculo. É dia de se habitar em cabanas, em tendas. E neste dia é um dia de descanso. Nenhuma obra servil fareis. É um dia de assembleia solene. Veja aí como que cabanas sempre vai bater alinhado com o Shabat. Nós temos aí Sukkot, no 15º dia, alinhado com o Shabat lunar. Hashem diz para habitar durante 7 dias. No 8º dia, que vai dar o quê? Conte aí no gráfico que eu pus na tela. Ao 8º dia tereis santa convocação, oferecereis oferta queimada ao Hashem. E será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Veja que, segundo Hashem, e aqui o verso 36, nós celebramos Sukkot no 15º, e foi um sábado, e por 7 dias, que vai terminar no dia 21º, e no 22º, no 8º dia de festa, o Eterno diz que é um Shabat. Nenhum trabalho servil fareis. Amém? Baruch Hashem. Então temos aí, no calendário do Criador, o 15º, o primeiro de cabanas, e o 8º. O último grande dia é o 17º, e o 8º, o segundo Shabat, no 22º dia. Então temos festa dos tabernáculos e as duas convocações solenes coincidindo com o Shabat lunar. Isto é incrível. Isto é magnífico. Baruch Hashem, porque o Eterno tem nos revelado a sua palavra. Em Shemot, capítulo 16, versículo 1 e 2, passa despercebido algo sobre os seus olhos. Depois partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias, prestem atenção, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e contra Arão no deserto. Depois que partiram de Elim, ou seja, o que o texto está trazendo para nós, que aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe. O que aconteceu neste dia, 15º? O povo de Israel acampou. Estranho, ou coincidência, eles descansarem no 15º? Por quê? Porque é um Shabat. Sempre o 15º é o Shabat. 8, 15, 22, 29. Isso é uma regra. Descansando, começaram a murmurar. O Shabat, o povo descansa da jornada e murmura contra o Eterno. Nós estamos aqui provando, achando o Shabat lunar dentro das Escrituras. Se eu te perguntar assim, você é defensor do sábado gregoriano? Me prove o seu sábado, mostra que o seu sábado, esse sábado é o sábado da criação. Você não conseguirá. Se botar uma balança, vai pesar para o Shabat lunar, porque nós conseguimos achar o Shabat lunar dentro das Escrituras. Nós conseguimos achar e nós vamos provar. O povo descansa da jornada e murmura contra Hashem no 15º dia. Mas muito mais profundo do que isso, se nós continuarmos a ler, vai ter algo maravilhoso saltando sobre nossos olhos. Versículo 11 e 12. Então o Hashem falou a Moshe dizendo: Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Hashem vosso Elohim. Então temos aqui um gráfico. Que dia é aquele, segundo o versículo 1 e 2 que nós lemos? No 15º dia, depois da saída do povo de Israel, o povo murmurou. E o Hashem responde a Moshe e fala: ó, hoje ainda, pela tarde, ou seja,
No 15º ainda, na tardezinha, no finalzinho do 15º dia, neste dia ainda, para provar que eu sou o Eterno, que eu tenho poder, eu vos fartarei de carnes. Aí o Eterno envia sopra, envia codornizes. Amanhã pela manhã, amanhã seria qual dia daquele mês? 16º, não é verdade? Os darei maná. Versículo 13, e aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã, no 16º dia, havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. No verso 22, dentro do contexto, continuando, mas ao 6º dia, colheram o pão em dobro, 2 gomeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moshe. Você vai entender por que nesse dia, no 6º dia, depois do 16º, no 6º dia eles escolheram porção dobrada. Porque o Eterno falou o seguinte, olha, amanhã eu darei pão a vocês. Mas no 6º dia, vocês podem colher porção dobrada, porque se vocês colherem porção dobrada nos outros dias, vai apodrecer. Porque isso é falta de fé. Bem, se você pega o gráfico, no 15º dia, o Eterno deu cordonizes, e no 16º o Eterno derramou o maná, né, sobre o povo. Então, por que o maná começou a cair no primeiro dia da semana, e no sábado não iria cair? Porque o primeiro dia da semana simboliza o primeiro dia da labuta, o povo teria que sair para colher. Era o primeiro dia de luta, o primeiro dia de prova, o primeiro dia de trabalho. Então nunca ia cair no sábado, mas iria cair no primeiro dia de trabalho. Agora faça uma contagem simples, uma matemática muito simples. Peguem do 16º e contem 6 dias. Caiu uma porção. 17º dia, uma porção, o povo poderia colher. No 18º, terceiro dia, uma porção. 19º, o 4º dia, uma porção. O 5º dia, o 20º dia. 5º dia de maná caindo, é o 20º, né? A Shemanda colheu uma porção. E o 6º dia, uma porção. Não. O que você está vendo aí no gráfico? 2 porções no 6º dia. E ele lhes disse, isto é o que o Eterno tem dito, amanhã é repouso. Se você pega um versículo antes, está falando, e no 6º dia colheram uma porção dobrada. Aqui diz, amanhã é repouso, Shabat. É sábado santo ao Eterno. Moshe estava ensinando o povo, porque o povo jazia 400 anos escravizados, sem Shabat algum, né? Então ele está ensinando o povo, amanhã é Shabat ao Eterno. E o que quiser desassar ao forno, no forno assaio. O que quiser descozer em água, cozei-o em água. Tudo que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Que dia foi aquele amanhã? 22º do 2º mês. O Eterno está falando que no dia 22 era Shabat. Então o povo parou a caminhada no 15º. E o povo murmura. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moshe tinha ordenado. Versículo 24 e 25. E não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moshe, comei-o hoje, porquanto hoje é o Shabat do Eterno. E hoje não o achareis no campo. No 22º dia daquele mês, não houve maná no campo, porque era Shabat. Nós conseguimos achar o Shabat pela lua, dentro das Escrituras. Agora, me mostre o sábado gregoriano dentro das Escrituras. Bom, e uma matemática simples mostra que o primeiro Shabat do povo de Israel, após a sua saída do Egito, coincide com o Shabat lunar. Isso é importante, porque eu estou mostrando que o primeiro Shabat do povo de Israel, depois da escravidão egípcia, que durou 400 anos, o primeiro Shabat escrito cai no Shabat lunar. Isto é muito forte, muito importante. Passando do 2º mês para o 3º mês, nós mostramos que no primeiro mês coincide com Pessa, o 2º mês coincidiu com exatamente
com o Shabat lunar, agora o terceiro mês. Shemot, Êxodo, capítulo 19, versículo 11. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Aí eu faço uma pergunta: no mesmo dia? Que dia? Bom, eles saíram no 15º dia, não é verdade? No 15º dia. Na parte escura do 15º dia. Aqui diz, e no mesmo dia, já no terceiro mês após a saída, chegaram no deserto do Sinai. Veja que houve aqui um acampamento de novo no 15º dia, mais uma vez coincidindo com o Shabat. Isso é fantástico. Mostra-nos que o primeiro, o segundo e o terceiro mês condiz com o Shabat lunar. Então nós estamos encontrando o verdadeiro sábado do Eterno dentro das Escrituras, e há essa possibilidade, diferentemente com o sábado do calendário gregoriano, que não pode ser atestado pelas Escrituras. E como eu havia dito, se você pegar, por exemplo, e tentar mostrar que o sábado gregoriano, que nós vamos mostrar logo, no próximo bloco, nós vamos mostrar o Shabat lunar testificado pela história. Nós estamos mostrando aqui que há a testificação bíblica, escriturística. Agora nós vamos mostrar, logo agora, uma prova, ou várias provas, que o Shabat lunar pode ser encontrado na história. E depois nós vamos mostrar também o fator científico, mostrando que pela ciência nós chegamos ao Shabat do Hashem, do Eterno de Israel, bendito seja Ele. Então estamos aí mostrando nessas três imagens, o Êxodo no primeiro mês, o maná no segundo mês e a montanha, a questão da chegada lá em Êxodo, o acampamento no 15º dia. Baruch Hashem, o Shabat lunar agora na história. Bom, aqui está um gráfico, calendário de Júlio César e do Papa Gregório. Aqui é um protesto nosso contra esse calendário, proibido, né? Porque é um calendário que não te aproxima do Eterno, que te faz adorar as datas do dragão, amém? Então a lua nova é ainda, e o sábado originalmente. O que é originalmente? O sábado verdadeiro na sua originalidade, dependente do ciclo lunar. Então, assim como a lua nova, para instituir um novo mês, o sábado também, segundo a Enciclopédia Judaica Universal, na página 410, diz que dependiam do ciclo lunar. Então o Shabat, o sábado verdadeiro, original, dependia do ciclo lunar, da fase da lua. Não se acha sábado senão pela lua. Por isso, sempre nas Escrituras, a palavra sábado vem associado com lua nova. Ainda no calendário judaico, né, nós temos outra declaração muito importante: declarar o novo mês pela observação da lua nova e o novo ano pela chegada da primavera pode apenas ser feito pelo Sinédrio. Na época de Hillel II, 4 séculos depois do Mashiach, depois do Messias, os romanos proibiram esta prática. Hillel II foi então forçado a instituir o seu calendário fixo, de semana fixa, onde começa a se contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem prestar atenção nos astros, que o Eterno fixou lá em Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 14. A semana, o mês, as festas do Eterno dependem da observação dos astros. Então está aqui, segundo o calendário, a Enciclopédia Judaico Universal. Bom, dias da semana. Se você for na Wikipédia, a maior enciclopédia livre, e pesquisar lá dias da semana, você vai ter. Os dias da semana têm seus nomes na língua portuguesa, devido à liturgia católica, por iniciativa de Martinho de Dume, que denominava os dias da semana de Páscoa, com os dias santos em que não se deveria trabalhar, originando os nomes litúrgicos. Latim 1, por exemplo, dies solis. Latim 2, só inverte, solis dies. Significado, dia do sol. Latim litúrgico 1, prima feria. Latim litúrgico 2, feria prima. Ou seja, primeiro dia, domingo. E o segundo dia da semana vem dias lunai.
no significado, dia da lua. No latim, litúrgico 1, segunda-feira. Então nós temos dias Martis, dias Mercúrio, dias Iobis, dias Veneres, que o dias Veneres é o dia de Vênus, equivalente à sexta-feira, e dia Saturni, dia de Saturno, sétima-feira, dia de sábado, Saturno, Saturday. Quando você celebra esse sábado, era um dia dedicado a Saturno. E aqui está na Wikipédia a prova cabal. Não tem a ver com a semana que o Criador colocou, instituiu. Nós temos também um calendário aqui, mostrando um desenho de um calendário antigo, com o panteão dos deuses, né? Os 7 deuses adorados nos seus respectivos dias. Então temos aí esse calendário, esse modelo de calendário antigo, mostrando que essa semana é pagã. Não é a semana da criação. Bom, a representação científica dos dias da semana. A Organização Internacional para a Padronização, ISO, estabeleceu pela norma ISO 8601 uma numeração para a representação dos dias da semana. Essa denominação numérica dos dias da semana tem a mesma sequência da representação feitas em países de língua portuguesa e que, como era de se esperar, por serem correlatos em representação, atendeu a maioria dos países do mundo. Padronização Internacional de Identificação dos Dias da Semana. Aí eles têm lá o gráfico, número dos dias da semana. 1, domingo. Então domingo passou a ser 1 por causa do ISO, resolução 8601. Segunda-feira, 2. Terça-feira, 3. Quarta-feira, 4. Quinta-feira, 5. Sexta-feira, 6. E 7, sábado. Nome dos dias da semana. Então nós temos aí que foi algo forçoso que o sábado coincidisse com o 7. Que a sexta-feira já ganhou esse nome para coincidir com o 6. Né? Então essa semana foi sendo acrescentada, mexida, modificada. Bom, nesse slide nós temos tanto o juliano como o gregoriano, são calendários solares, só se baseia pelo sol. Então nós temos aí de Quipazinho ali, de Solidel, o imperador, né, Juliano, e do lado de cá também o gregoriano. São calendários solares, não tem ligação nenhuma com a lua. Se nós pegarmos então uma das maiores autoridades judaicas, quem está falando não é o Orochi Moshe Ben Shalom, quem está falando não é o seu pastor, quem está falando aqui é uma das maiores autoridades judaicas, chamado Maimônides, em Kiddush HaHodesh. Olha o que Maimônides disse: o calendário judaico moderno é baseado nos movimentos intermédios do Sol e da Lua. O verdadeiro calendário foi colocado de lado. Então, meu amigo, se você é judeu, se você é ortodoxo de algum ramo judaico, vai brigar com Maimônides, porque é ele que está falando que o verdadeiro calendário foi colocado de lado. Logo, logo você vai aprender e vai saber por que ele está falando isso. Bom, todo judeu, ainda que messiânico, praticamente tem esse Sidur, um Sidur muito bom, esse Sidur completo de Jairo Fidlin, página 449, aquele Sidur mesmo de capa azul. Olha o que esse Sidur diz. No Tanar, que eles dizem, entre parênteses, Torá, Nevim, Ketuvim. O que é isso? A Bíblia que existia na época. Torá, os livros, 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco. Nevim, profetas. E Ketuvim, os livros poéticos, os livros, os salmos, provérbios, né? Então, igual a Bíblia judaica. Os meses não têm nomes. Então está falando que na Bíblia judaica os meses não têm nome, sendo referidos somente pelos seus numerais ordinais, primeiro mês, segundo mês, etc. É possível que tenham possuído nomes, porém caíram em desuso, com exceção de 2, Ziv para Iyar e Bul para Reshvan. Os nomes em uso data da era do retorno de Sion, a Sion da diáspora babilônica. O que está falando? Quando eles retornaram de Babilônia, de Babel, para Sião. No começo da era do segundo templo, os que retornaram trouxeram-nos da Babilônia e adotaram para o ano judaico.
Então está falando que os nomes dos meses judaicos atuais são nomes de demônios, são nomes babilônios, né? No Tanar, ou seja, na Bíblia, nas Escrituras, Nissan é o primeiro mês, ou seja, a Bíblia é o primeiro mês, sendo ele o mês da libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Contudo, o ano judaico, ele acabou de falar aqui, na Bíblia é uma coisa, mas o ano judaico, farisaico, o ano judaico começa no 7º mês, Tishrei. Como que um ano vai começar no 7º mês? Quando começa também um ano agrícola em Israel, porque Tishrei é uma palavra que vem de uma palavra babilônia, e quer dizer começo, primeiro mês babilônio. Então, nós temos aqui a tradição rabínica contra as próprias escrituras, isso no próprio Sidur completo, mostrando que você não pode confiar em tudo que vem de Israel, porque ainda precisará de um espírito de purificação de pecado, embora Israel é luz, mas é luz quando está na Torá, quando está seguindo o que o Eterno estabeleceu. Dando continuação, Enciclopédia Judaica, artigo em semanas, Enciclopédia Judaica Universal. A divisão do tempo que compreende 7 dias, o que explica o nome hebraico. A semana de 7 dias foi conectado com o mês lunar, que é cerca de 1/4. Divisão quadripartida do mês. Era evidente em uso entre os hebreus e outros povos antigos, mas não está claro que se originou entre os primeiros. Existem, por outro lado, para a hipótese de que, tanto entre babilônios e os hebreus, no primeiro dia da semana é sempre calculado coincidindo com o primeiro dia do mês. Emil G. Irish. Aqui na Enciclopédia Judaica Universal, diz que a semana de 7 dias foi conectado com o mês lunar. Aqui não é a enciclopédia de um grupo, de um partido judaico, Enciclopédia Judaica Universal, né? Vem afirmando o que estamos falando. Ainda, essa enciclopédia diz: no entanto, a partir de uma data de início de ligação íntima entre a semana e a lua foi dissolvida, e a causa principal da semana fixa de 7 dias foi, com toda probabilidade, a predominância do 7º dia como o sábado, quando eles colocaram esse sábado gregoriano como o 7º dia. Isto causou, com toda probabilidade, segundo a enciclopédia judaica, a desassociação, a dissolução da semana com a lua. No entanto, a partir de uma data de início de ligação íntima entre a semana e a lua, foi dissolvida, segundo a enciclopédia. Continuando no artigo sábado. A origem do sábado e o verdadeiro significado do nome é incerto. Provavelmente foi originalmente ligados de uma forma com o culto da lua. Então está falando que a palavra Shabat foi ligado com o culto da lua, como, aliás, é sugerida pela frequente menção das festas de sábado e lua nova em uma mesma frase nas Escrituras. A lua tem 4 fases, de aproximadamente 28 dias, aparentemente, dividida a cada 7 dias. 4 fases, meus amigos, dividida a cada 7 dias. O sábado, dependendo no período nome de Israel, a partir da observação das fases da lua. Ora, eles não tinham um calendário pronto na mão. Ele não poderia, de acordo com este ponto de vista, ser um dia fixo, desassociada da lua. O sábado se tornou um dia de descanso para os trabalhadores e animais na fazenda. O calendário assírio parece revelar um esforço para se livrar do Shabat móvel. Emil Irish e Joseph Jacobs. Então nós temos aqui, no artigo sábado da Enciclopédia Judaica Universal, dizendo que o calendário assírio, qual é o calendário assírio? Aquele calendário que foi imposto. Os romanos usavam o calendário assírio e foi imposto em Israel. Como nós já vemos, né, que Hillel foi forçado a mudar o seu calendário e colocar um calendário fixo, de uma semana fixa, uma contagem ininterrupta de 7 em 7 em 7, que mais tarde você vai ver que não dá certo.
quebra muitas regras. Amém? Então, continuando, Isaac Landman, volume 10, 1943, página 482. Olha o que Isaac, um judeu, diz. Com o desenvolvimento da importância do sábado como um dia de consagração e a ênfase colocada sobre o significativo número 7, a semana tornou-se mais e mais distante da sua conexão com a lua. Isso só aconteceu com o desenvolvimento da importância do sábado gregoriano como dia de consagração e a ênfase colocada sobre o significativo número 7. Se o sábado é 7, então esse é o dia de consagrar-se. A semana tornou-se mais e mais distante da sua conexão com a lua. Isso é história. Calendar, página 631. Os meses do ano eram lunares e começavam com a lua nova, chamado Rodesh, que veio a significar mês. Durante a era dos reis, a lua nova era observada através de um festival de 2 dias. 1 Samuel, aí o próprio Calendar dá o exemplo, o texto. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 24 ao 47. Então a lua nova também era um dia de se dedicar. Ainda na Enciclopédia Judaica Universal, volume 9, 1901 a 1906, página 666. Com a destruição do templo, na era 70 depois do Mashiach, os saduceus desapareceram por completo, deixando a regulamentação de todos os assuntos judaicos nas mãos dos fariseus. Daí em diante, a vida judaica foi regulamentada pelos fariseus, os parushim. Toda a história do judaísmo foi reconstruída a partir do ponto de vista dos fariseus. E um novo aspecto foi dado ao sinédrio do passado. A nova cadeia de tradição suplantou a antiga tradição sacerdotal. Abot 1:1. O farisaísmo moldou o caráter do judaísmo, bem como a vida e o pensamento dos judeus em todo o futuro. O que a enciclopédia está falando? O judaísmo atual é a consequência, é o segmento do farisaísmo. Antes, os saduceus, por ser uma prole de pessoas influentes, ricas e poderosas, eram que dominavam os assuntos do templo, mas na era 70 depois do Mashiach, ficou na mão dos fariseus, que os fariseus, como era antigamente a ralé, ganhou a massa e se tornou em maior número, chegando a quase extinguir os saduceus. E todo o judaísmo atual é remodulado segundo o farisaísmo. Arthur Speyer, no calendário hebreu, Jerusalém, na sua publicação de 1986, página 1 e 2, ele diz: este método de observação, intercalação, foi usado durante todo o período do Segundo Templo, 516 a 70, e cerca de 3 séculos depois de sua destruição. Sempre que houvesse um sinédrio independente, no 4º século, no entanto, quando a opressão e a perseguição ameaçaram a existência do sinédrio, o patriarca Hillel II deu um passo extraordinário para preservar a unidade de Israel. Ele fez público o sistema de cálculo do calendário, que até então tinha sido um segredo bem guardado. Ele tinha sido usado no passado apenas para verificar as observações e depoimentos de testemunhas e para determinar o início da temporada de primavera. Na Mishnah, em Tractate Shabbat, capítulo 7, Mishnah 1, diz o seguinte: quando não se sabe quando ocorre o Shabbat, o sábado, simplesmente deve-se guardar um dia em 7. Isto é impressionante. Quando você perde a contagem do Shabbat, deve-se apenas guardar um dia em 7. Isto foi uma mentira, para poder dar ênfase, dar notoriedade, dar um ar de veracidade ao sábado que estava sendo colocado pelo próprio sinédrio.
O sábado que estava entrando em vigor em Israel. E a desculpa era que o sábado não podia mais ser encontrado. Então, segundo o Mishnah, quando não se sabe quando ocorre o sábado, simplesmente deve-se guardar um dia em 7. É isso que o Eterno nos ensina? Se você se basear pela lua, você nunca deixará de celebrar o Shabat no dia correto. Amém? Eviator Zerubabel, Teciclo dia, o ciclo do dia 7, a história e o significado da semana, New York, Nova York, 1985, página 11. Um ciclo de 7 dias contínuo que ocorre ao longo da história, sem prestar atenção para a lua e suas fases, é uma invenção puramente judaica. O ciclo de 7 dias contínuo que ocorre ao longo da história, ou seja, esse sábado, sem prestar atenção para a lua e suas fases, é uma invenção puramente judaica. Desassociação da semana de 7 dias a partir da natureza tem sido uma das contribuições mais importantes do judaísmo para a civilização. Ou seja, embora admitam que está errado, tentam justificar. Nossa, mas desassociar da natureza o sábado foi uma das maiores contribuições do judaísmo para a civilização. Aí dá um exemplo, como a invenção do relógio mecânico, cerca de 1500 anos mais tarde. Quando inventaram o relógio, então agora você não precisa olhar mais para a natureza. Você não precisa de seguir os métodos do Eterno, porque os homens estão conseguindo os seus próprios métodos. Você está vendo aqui a voz da serpente? Assim como o relógio mecânico, cerca de 1500 anos mais tarde, facilita o estabelecimento de que Lewis Mumford identificado como periodicidade mecânica, portanto, essencialmente o aumento da distância entre os seres humanos e a natureza. É isso que Hassatan quer. Semanas lunar e contínuo, na verdade, representam dois modos diferentes, fundamentalmente diferentes, de organização temporal da vida humana. O primeiro envolve adaptação parcial para a natureza, e o último, sublinhado, emancipação total em si. Ou seja, o Shabat lunar depende da natureza. O Shabat gregoriano, emancipação total em si mesmo. Inventando as semanas consecutivas, foi um dos mais importantes avanços em tentativas humanas para deixar de ser prisioneiros da natureza. Eu poderia acrescentar aqui, sobre todos os aspectos, sobre a lei divina, e criar um mundo social em si. A dissociação da semana de um ciclo natural, como a lua crescente e minguante, pode ser visto como parte de um movimento geral para a introdução de uma divindade sobrenatural. Pausa. Eu quero abrir uma lacuna aqui. Aqui está falando o seguinte, dando uma desculpa, a dissociação da semana de um ciclo natural, ou seja, como lua crescente e minguante, pode ser visto como parte de um movimento geral para a introdução de uma divindade sobrenatural. Olha, vamos tirar o sábado dos ciclos da lua, porque a lua vai apontar os dias de adoração, e pode ser que agora nós comecemos a adorar a lua. Então vamos criar nosso próprio sábado, para que nós não fiquemos mais cativos à lua, e venha alguma pessoa adorar. Isso é balela, porque está na Torá claramente que é proibido adorar os astros que o Eterno colocou para nos servir. Então, jamais isso pode justificar. Continuando, não sendo personificado como uma força natural em particular, o Deus judaico deve ser visto como não afetado pela natureza. Então, agora que a gente não precisa mais da lua, do sol, de Gênesis 1:14, como nós não precisamos das leis que o Eterno colocou, então o Deus judaico deve ser visto não afetado pela natureza. Consequentemente, o dia dedicado a este Deus deve ser considerado como parte de um padrão divino temporal que transcende até mesmo a própria natureza, que obviamente envolveu a dissociação da semana com a natureza em seus ritmos. Ou seja, esse sábado atual é uma invenção, foi tirada, foi dissociada, né? Só para se basear em um ritmo completamente artificial, matemática, observância do sábado poderia vir a ser completamente independente da lua ou de qualquer ciclo natural. Eviator Zerubabel.
Então nós estamos aqui com bases históricas, provas que o judaísmo sabe, ele tem consciência do que está fazendo, né? Porém tenta dar suas desculpas. Enciclopédia Judaica Universal, vamos voltar para a enciclopédia. Sob o reinado de Constâncio, 337 a 362, as perseguições dos judeus chegou a uma altura que o cálculo do calendário foi proibido sob pena de punição severa. Você está vendo, meu querido, como que surgiu esse calendário romano, como ele foi imposto e foi tirando o calendário do Criador. Holidays, dia sagrado, 1899, edição e página 410. A lua nova ainda é e o sábado foi originalmente dependente do ciclo lunar. Originalmente a lua nova era celebrada da mesma forma como o sábado. Uma pausa. Como nós vemos nas escrituras, a lua nova também era um dia sagrado. Gradualmente tornou-se menos importante, enquanto o sábado se tornou mais e mais um dia de religião e de humanidade, de meditação e instrução religiosa, de paz e deleite da alma. Então, o Shabat originalmente era pela lua, segundo a enciclopédia aqui em Holidays, dias sagrados, né? Depois o sábado entrou, tomando esse lugar, e que o sábado não é o Shabat verdadeiro, e lua nova foi sendo deixada de lado. Rabino Lois Finkelstein, um dos maiores rabinos, seminarista americano de teologia judaica, foi selecionado pelo Kehillas of the World, comunidade judaica, como um dos 120 judeus que melhor representou uma lâmpada para o judaísmo. Uma lâmpada do judaísmo para o mundo. Em uma carta, o Dr. Lee Fromm, datada de 20 de fevereiro de 1939, Finkelstein admitiu: o atual calendário judaico foi mudado, ajustado no século IV. Amém? Agora nós vamos estudar, ainda dentro do processo histórico, sobre Philon. Vou ler para você quem é Philon. Philon nasceu cerca de 20 anos antes da Era Comum. Ele morreu depois de 40 da Era Comum. Ou seja, Philon foi contemporâneo de Yeshua, do Messias de Israel. São preservados ainda hoje alguns dos seus trabalhos que lidam com a interpretação alegórica da Torá e biografias de pessoas nas Escrituras. Philon é descrito pelos leitores de suas obras como um judeu grego, porque neles são refletidos não só ideias, mas também sabedoria hebraica da filosofia grega. O ponto de Philon em relação ao calendário hebraico, ou mais especificadamente o Shabat lunar, é por isso que foi uma testemunha ocular do calendário hebraico por volta do século I. Observa o que Philon escreve em Decálogo 158 a 161. E o quarto mandamento, que se refere ao sétimo dia, o sábado, como um resumo de todas as leis relacionadas com festivais. Mas ele, o Criador, atribuiu ao sétimo dia da semana, sábado, os maiores festivais, o mais longo em períodos de equinócio vernal e outonal, tanto a cada ano, selecionados 2 festivais para estas 2 épocas, cada um com 7 dias. Em 161 ele diz: mas ele, o Criador, atribuiu ao sétimo dia da semana os maiores festivais. Aí ele fala o mais longo em período de equinócio vernal e outonal, tanto a cada ano. Ou seja, quais são as 2 maiores festas judaicas em sentido de dias? Pessah, Páscoa, porque começa-se no 15º dia, Matzah, pão asmo, e termina no 21º. Então são 7 dias. E Philon continua falando que são 2 festas que ele atribuiu ao sétimo dia. Nós temos depois Sukkot, cabanas, tabernáculos, que começa também no 15º dia, no mesmo dia de Hag Hamatzot, né? E termina no 21º, tendo o 8º dia no 22º, como nós já estudamos. Então ele diz uma coisa muito interessante: atribuiu ao sétimo dia da semana os maiores festivais, o mais longo, né, em período de equinócio vernal e outonal, tanto a cada ano. O que ele está falando? Selecionados 2 festivais para essas 2 épocas, cada um com 7 dias. Ou seja, todos os anos, os 2 maiores festivais coincidem com sábado. E olha que ele começa em 158 falando do 4º mandamento, o sábado.
Então, o que Fílon está falando? Que sempre Matzah, pães asmos, que começam no 15º dia, caem no sábado, tanto a cada ano. Assim também, tabernáculo, que começa no 15º dia, em todos os anos cai no sábado. Agora, tenta aplicar essa verdade, na semana gregoriana, onde o sábado é aleatório. É impossível que no mesmo ano caia, no 15º dia do mês de Nissan, caia Hag HaMatzlot, e também, nesse mesmo ano, no 15º, caia, do 15º do sétimo mês, Tirei, caia Sukkot. Então não cai, porque esse sábado é aleatório, mas aqui o sábado é fixo. Porque todo 15º dia, lembra da regra 8, 15, 22, 29, sempre são sábados. Então, como são as festas das datas fixas, sempre Sukkot, tabernáculo é 15º, e Matzah, pães asmos, é 15º, então sempre o sábado, tanto a cada ano, cai nesses dois festivais. Isso é fantástico. Isto põe também o sétimo mês em evidência com o Shabat lunar, assim como o primeiro mês. Isto é história, isto é Fílon. Novamente, as mudanças periódicas da lua têm lugar de acordo com o número 7. Olha o que Fílon está falando aqui. Fílon de Alexandria. Novamente, as mudanças periódicas da lua têm lugar de acordo com o número 7. O que Fílon está falando? Sempre que a lua mudar de fase, for uma lua nova, que inicia-se, 7 dias nós temos quarto crescente. 7 dias nós temos lua cheia. 7 dias nós temos quarto minguante. E 7 dias nós temos lua nova. Isso é Fílon que está falando. Que as mudanças periódicas da lua, mudança quadripartidas, 4 mudanças, 4 fases, tem lugar de acordo com o número 7. E a lua é a estrela que tem a maior simpatia com as coisas da terra. E as mudanças da lua no ar se aperfeiçoam principalmente em conformidade com as suas próprias configurações de cada dia sétimo. Dia sétimo em hebraico é Sheva, é Shabat. O quarto mandamento tem referência ao sétimo dia sagrado, que pode ser aprovada em um modo santo e sagrado. Ele continua, alguns estados mantêm o festival santo somente uma vez no mês, ou seja, nas luas novas. Aqui ele falando, mas a nação dos hebreus mantém cada 7 dias regularmente, e cada intervalo de 6 dias de trabalho. Ou seja, jamais uma lua nova pode atrapalhar um intervalo de 6 dias de trabalho, porque lua nova é um dia neutro, é um dia que abre a contagem, é a cabeça da contagem. Então Fílon está falando aqui o seguinte, o ponto de partida é o mesmo, é lua nova, mas a cada intervalo de 7 celebra um Shabat para o Eterno. Fílon descreve sua interpretação mostrando que os números e espécies de animais sacrificados ao Eterno simbolizam as fases da lua. Os 2 touros jovens são porque há 2 movimentos da lua, enquanto continuamente realiza o seu curso duplo. Então os 2 touros que o Eterno pediu está ligado a esses 2 movimentos da lua. O movimento até a lua cheia e minguante, crescente movimento para sua conjunção com o sol. Um carneiro o Eterno pediu, porque há princípio de que a lua cresce e diminui em intervalos iguais, tanto o aumento de diminuição da iluminação. Os 7 cordeiros o Eterno pediu, porque o Eterno falou, hoje é lua nova, é o primeiro dia do mês, vocês vão me dar esses sacrifícios, todo o primeiro dia do mês. Então ele está explicando os 7 cordeiros, porque a lua, segundo Fílon, recebe as formas perfeitas em períodos de 7 dias, da lua, meus irmãos. O crescente no período de 7 dias, primeiro após a sua conjunção com o sol. A lua cheia no período de 7 dias, segundo, e quando você voltar, a primeira é uma crescente, então apenas em sua conjunção com o sol. As leis especiais, primeira, em 35º, 178. Ele está mostrando que quando o Eterno pede, no primeiro dia do mês, esse sacrifício, os 2 touros, porque a lua tem 2 movimentos, crescente e minguante. Aí ele fala, o carneiro, porque a princípio de que a lua cresce e diminui em intervalos iguais. Os 7 cordeiros, porque
recebe as formas perfeitas no período de 7 dias. Então, está falando, a cada período de 7 dias, a lua deixa um Shabat. Por isso, ele pede 7 cordeiros neste dia. Amém? Aqui nós temos o nascimento da semana romana, Enciclopédia Britânica, 1972, o Wiki. Vênus, Mercúrio e Lua foram concebidos astrologicamente como respectivos chefes de 7, a primeira das 24 horas do primeiro dia, posteriormente de cada conjunto sucessivo de 7 horas. Então, o dia para eles, segundo a Enciclopédia Britânica, tinha Vênus e Mercúrio e a Lua, que governavam os 7 primeiras horas e era datado de 7 e 7 horas. As primeiras horas de 7 dias consecutivos foram, assim, governados por Saturno, por sua vez, o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus. Depois que o ciclo se repetiu, cada dia foi nomeado após o planeta que governou a primeira hora. E os 7 dias da semana planetária assim foi definida. Ou seja, usando aqui a astrologia, cada dia que teve um astro que governou as primeiras 7 horas, foi um nome dado a este dia. Então, quando você pega o 7º dia hoje, que é o nome Saturno, porque Saturno governou as 7 primeiras horas daquele princípio da semana romana. Então, é assim que nasceu esta semana e para este objetivo. Bom, se você observar o que os cientistas dizem e como eles estabelecem essa questão sobre como a semana se originou, né? Se você olhar, por exemplo, esse vídeo que nós vamos estar colocando para vocês, sobre o ponto de vista científico. Assista agora e você verá como que a coisa aconteceu. O ano tem 365 dias, mas 365 é um algarismo muito grande para contar os dias, principalmente para nossos ancestrais que moravam em cavernas e tinham consciência do tempo que passa. Eles precisavam de um calendário simples e claro. A Lua forneceu aos homens uma medida de tempo que há milênios rege nossa vida todos os dias. A Lua gira em torno da Terra em 28 dias, em 4/4 de 7 dias, 4 semanas. Ela é o único astro que muda de aspecto todos os dias. Nossos ancestrais, antes mesmo de aprender a ler ou escrever, podiam seguir facilmente esse calendário celeste. Em uma semana, a lua nova vira meia-lua. Uma semana ainda para que a meia-lua vire lua cheia. Uma semana até a meia-lua decrescente. E uma 4ª semana para o último quarto, que termina em lua nova. É daí que vem a semana de 7 dias. Uma luação de 28 dias dividida pelos 4/4. É igual a 4 semanas de 7 dias, onde o primeiro ficou com o nome de lua, segunda-feira. Em latim, lunedie, o dia da lua. Está vendo aí, meus irmãos, como que sucedeu a questão da semana? Porque a semana de 7 dias, ela tem 7 dias, foi por causa da fase lunar, da base lunar. Portanto, esta afirmação que hoje esse sábado do 7º dia é o mesmo da criação, não há ferramenta humana para se comprovar isso. E você vai ter que confiar nos seus ancestrais, nos antepassados, de geração em geração, que nunca houve uma mudança. Que o Eterno possa te abençoar de forma grandiosa, que a partir deste estudo você possa entrar numa pesquisa profunda, que você possa entrar numa reavaliação de consciência, né? Que você possa saber quem você está servindo, porque o Eterno deixou os seus métodos, profetizou que eles iriam mudar os tempos festivos, a lei. Para você ter uma noção, todas as festas judaicas são baseadas pela lua. Só este sábado problemático, que não dá certo na questão de migração, não dá certo com Ezequiel 46:11, não bate alinhado com as festas bíblicas, tem um problema em Shavuot, porque Shavuot, Pentecoste, nunca dá certo, nunca se consegue cumprir
o que está em Levítico 23 sobre a festa de Pentecoste, que a contagem, o 16º dia, deve suceder depois de um sábado e terminar depois de um sábado a contagem. Isso não acontece. Então, que o Eterno possa te dar força para que você receba esta palavra, receba esta missão. Nós vamos estar postando mais vídeos, nós vamos estar postando apostilas, vai estar o calendário para você não se perder na contagem da adoração ao Eterno. Amém? Baruch Hashem, que Hashem abençoe a todos. Eu quero agradecer o pessoal da produção que esteve aí nos ajudando, que o Eterno também possa estar abençoando cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem.